Bom, a gente agora vai fazer um outro exemplo, né, o exemplo 6, que também é um sistema térmico. Né? Então, o enunciado diz, né, que um sistema térmico ele é composto por um vaso preenchido com líquido que é aquecido através de um dispositivo que recebe um calor de QI de T. Né? Então, tem uma taxa de transferência de calor de entrada aqui chamada QI de T. O aquecedor ele é representado como tendo uma temperatura incremental instantânea TH de T e capacitância térmica CH, envolto em uma jaqueta de resistência térmica RHL. Né? O líquido possui uma temperatura incremental TL de T e capacitância térmica CL de T. O misturador garante que a temperatura do líquido é uniforme a qualquer instante do tempo. O material que envolve o vaso térmico ele é um isolante cuja resistência térmica é dada por RLA. Calcule a função de transferência relacionando a temperatura do líquido, né, com a energia entrando no aquecedor, que é o QI de T. Considere que o aquecedor e o líquido estão inicialmente em temperatura ambiente, com o aquecimento desligado, e a partir de T igual a zero, o aquecedor é ligado, fornecendo energia para o sistema térmico com 15.000 watts. Né? Então, calcule também quanto tempo o líquido leva para chegar a uma temperatura de pelo menos 360 Kelvin. Né? Então, a gente vai ter que analisar a resposta do sistema também. A capacitância do aquecedor CH é 20 vezes 10 Joule por Kelvin. A capacitância do líquido é 1 vezes 10 na quarta Joule por Kelvin. Resistência térmica da jaqueta RHL é 10 na menos 3 segundo Kelvin por Joule. Resistência térmica do isolante é 5 vezes 10 na menos 3 segundo Kelvin por Joule. Temperatura ambiente é 300 Kelvin aqui nesse caso. Tá? Então a gente vai ter que resolver esse probleminha, né, de modelagem desse sistema térmico, que é apresentado o diagrama aqui. Né? Então a gente tem aqui em vermelho o aquecedor. Né? Esse aquecedor ele tem uma capacitância térmica CH e temperatura TH e calor entrando QI. Logo depois do aquecedor a gente tem uma jaqueta de resistência RHL e aqui em azul, né, a gente tem um fluido com capacitância térmica CL e temperatura TL de T. Né? Tem um misturador que garante que essa temperatura é toda homogênea. Né? E por último a gente tem, né, uma resistência térmica RLA aqui, que é esse isolante externo. Né? E a nosso ambiente aqui externo está com uma temperatura TA, né, que o problema falou que está em 300 Kelvin. Né? Então a gente vai passar agora para o nosso quadro para resolver esse probleminha aqui. Né? Então, primeira etapa, né, primeiro, antes de tudo, né, é levantar as hipóteses simplificadoras do nosso problema. Né? Então, vamos considerar que as temperaturas nos dois capacitores térmicos são homogêneas, né, TH e TL. TA, né, que é a temperatura do ambiente, a gente vai considerar que ela é constante, uniforme em todo o nosso problema. Né? Então, essa temperatura do ambiente não muda por causa do aquecedor. Né? O ambiente é muito grande, tem um volume de ar muito grande, de modo que ele não muda, né, por causa dessa temperatura ou por causa do aquecedor. Misturador, ele é ideal, né? Então ele faz com que a temperatura toda do sistema ali, do líquido, seja homogênea, né? E ele não adiciona calor também. Né? Então, no misturador real, né, você teria ele sendo movimentado como um motorzinho elétrico, alguma coisa do tipo, e normalmente ele inseriria energia, né, nesse fluido. Né? Ele poderia até aquecer por si só o nosso líquido. Não é o caso aqui porque a gente está considerando que ele só garante essa uniformidade de temperatura. Né? Os parâmetros são concentrados, puros e lineares no circuito térmico, né? Sem mudança de fase e variações pequenas nas grandezas. Né? Então, para tempos menores que zero, né, a gente está considerando que o sistema está em equilíbrio térmico, conforme o problema enunciado está pedindo, né? E com temperatura TA. Então todos os corpos, né, o aquecedor, o líquido e tudo mais, estão na temperatura ambiente, né, que é 300 Kelvin. Então, para T menor que zero, né, a gente tem lá o QI entrando num capacitor térmico. No caso, para T menor que zero, esse calor é nulo. Né?
Depois a gente tem uma resistência térmica RHL, que é a jaqueta, e depois a gente tem a capacitância térmica relativa ao nosso fluido, né, nosso líquido, que é Cl aqui, com uma temperatura também de Ta. Depois a gente tem o material isolante em torno do fluido aqui, com resistência térmica RLA, e a temperatura Ta no ambiente aqui externo, né. Então, para tempo menor que zero, a gente está em equilíbrio térmico, né, não tem calor entrando, está todo mundo na temperatura ambiente aqui nesse caso. Para tempo maior ou igual a zero, o que acontece? A gente começa a perturbar o sistema e inserir um calor de entrada QI aqui, né? Então, a gente começa a inserir calor, né? Começa a inserir potência aqui para aquecer um sistema no aquecedor. O aquecedor ele vai para uma temperatura que eu chamei aqui de TA mais TH, né? Como resultado aí do aquecimento, né? Depois do capacitor térmico sai uma taxa de transferência de calor Q1, lembrando que esse Q1 é diferente do QI, porque parte do calor ele é consumido justamente para aquecer esse capacitor térmico, né? Q1 entra na nossa resistência da jaqueta, sai a mesma, né? A resistência térmica não consome, né, taxa de transferência de calor. Esse Q1 entra no próximo capacitor, aquece ele para TA mais TL, né? Isso aqui é o líquido, e sai uma taxa de transferência de calor Q2 aqui desse capacitor, né? Que passa por outra resistência térmica aqui que tem essa extremidade com uma temperatura constante de TA, né? Então a gente pode agora, né, aplicar as leis de modelagem para esse sisteminha aqui, né? Eu vou começar aqui primeiro pelas duas resistências térmicas, né, o RHL e o RLA, tá? Então a expressão, né, a equação constitutiva para a resistência térmica, né, é ΔT, né, variação de temperatura numa extremidade e outra da resistência, né, é igual a RT vezes Q, né? Então, a primeira resistência térmica, o RHL, ela tem à esquerda aqui sua, né, o capacitor CH, né, e à direita tem o capacitor CL. Né, o capacitor CH está a uma temperatura TA mais TH, né, e o capacitor CL, que é o líquido, está a uma temperatura TA mais TL aqui, para T maior ou igual a zero. E tem calor entrando e saindo aqui, nesse caso, igual a Q1, porque a gente tem essa resistência logo depois do nosso capacitor, né? Então, usando a lei aqui, né, eu estou isolando direto a taxa de transferência de calor, que é Q1 para essa resistência, é 1 sobre RHL, que é dessa resistência aqui, vezes o ΔT, né? Então, TA mais TH na esquerda, menos TA mais TL na direita. O TA é um valor constante, então a gente pode cortar desses dois lados aqui, né? Eles estão subtraindo um do outro. E a gente tem que Q1 é igual a 1 sobre RHL vezes TH menos TL. Eu chamei isso aqui de equação 1. A segunda resistência térmica, né, o RLA, ela tem à esquerda o capacitor térmico do líquido, né, que está a uma temperatura de TA mais TL, e à direita a gente tem o próprio ambiente externo, que tem uma temperatura constante igual a TA, né. E nessa resistência aqui a gente tem uma taxa de transferência de calor Q2, né. Vou fazer a mesma coisa, né, Q2 é 1 sobre RLA, TA menos TL menos TA, portanto TA também vai sair aqui da nossa equação, e a gente tem uma equaçãozinha de Q2 é igual a 1 sobre RLA TL aqui, chamei ela de equação 2, né? Então a gente vai usar essas duas equaçõezinhas porque a gente quer deixar a nossa equação diferencial em função das temperaturas, né? Que é o caso aqui, que as temperaturas vão ser a saída, né? E a entrada tem que ser o QI, que é a FT que a gente quer achar. Agora a gente pode passar para os capacitores, né? Vamos aplicar a conservação de energia neles, né? O primeiro capacitor ele tem o QI de entrada, né, entrando nesse capacitor, ele está saindo um Q1 aqui. E esse capacitor tem uma temperatura de TA mais TH. Então a gente pode utilizar a expressãozinha de capacitor térmico, né? Q igual a CT dt dt, né? Q é a taxa de transferência de calor que está sendo usada para aquecer o capacitor, né? Que é, no caso, QI menos Q1, né? QI menos Q1 é justamente a parte do calor que está entrando nesse capacitor que está sendo usado para aquecer ele, né? Isso é igual a CH dTA
mais TH dt, né? TA, né, é constante, então a derivada dele vai se anular aqui, né, na nossa equação, né? Então a gente vai ter QI menos Q1 igual a CH dTH dt. Chamei isso de equação 3. O segundo capacitor aqui tem entrando uma taxa de transferência Q1, sai um Q2 e o líquido está a uma temperatura TA mais TL aqui para T maior ou igual a zero. Então o calor que está sendo usado para aquecer esse capacitor é Q1 menos Q2, né? E isso vai ser igual a CL d derivada de TA mais TL dt. De novo, TA é constante, então ele sai da nossa derivada, né? A derivada disso é zero, na verdade. E aí a gente fica com Q1 menos Q2 igual a CL dTL dt. Eu chamei isso de equação 4 aqui. Então, se a gente pegar aquelas duas equações, 1 e 2 das resistências térmicas, e substituir nas equações de conservação de energia dos capacitores, a gente consegue modelar esse sistema tendo como saída as temperaturas, que é o que a gente quer, e como entrada o calor de entrada, né? Então, se eu pegar a equação 1 e substituir na equação 3, né, a gente vai ter QI menos Q1, né, que é 1 sobre RHL vezes TH menos TL igual a CH dTH dt. Nossa variável de entrada é a variável QI, e eu vou passar ela para a direita, assim, para deixar no nosso padrão aqui. E na esquerda a gente deixa as variáveis de saída todas, né? Então a gente vai ter CH dTH dt mais 1 sobre RHL vezes TH menos 1 sobre RHL TL igual a QI, né? A gente tem a nossa primeira equação diferencial aqui. A gente tem duas variáveis de saída, né? TH e TL. Então a gente precisa de mais uma equação diferencial que vai vir justamente do segundo capacitor. Então, se eu substituir as equações de Q1 e Q2, né, que são a 1 e a 2, em 4, que é do segundo capacitor, a gente vai ter 1 sobre RHL vezes TH menos TL, menos 1 sobre RLA vezes TL é igual a CL dTL dt. Né? Aqui não está aparecendo nenhuma variável de entrada, então a gente vai deixar tudo no mesmo lado aqui. Só para seguir o mesmo padrão da equação 5, eu vou deixar os termos com a variável TH antes, depois o TL. Né? Então a gente tem menos 1 sobre RHL TH mais CL dTL dt mais RHL mais RLA dividido por RHL sobre RLA. Né? Eu só juntei os termos ali de resistência térmica para facilitar a nossa expressão. Isso aqui multiplica TL igual a zero, né? Porque não tem nenhuma variável de entrada aparecendo aqui nesse segundo caso. Então, a gente tem as duas equações diferenciais, podemos fazer a transformada de Laplace para extrair a função de transferência, que é o que a gente está querendo aqui. Né? Então, a gente vai ter CH né? Agora o TH é TH de S, tá? Então, Laplace de TH de T está virando TH de S, e transformado de Laplace de TL de T está virando TL de S. Né? A gente está escondendo o de S aqui só para ficar mais fácil. Né? E a Laplace de QI de T, que é a variável de entrada, está virando aqui QI em função de S. Então a primeira equação é CHS-TH mais 1 sobre RHL-TH menos 1 sobre RHL-TL, né, igual a QI. Né? E aí a segunda equação fica menos 1 sobre RHL-TH mais CLS mais RHL mais RLA dividido por RHL e RLA, tudo isso vezes TL é igual a zero. A gente pode juntar isso na forma matricial, e aí a gente tem uma equação mais ou menos parecida com o que a gente vem trazendo em outros problemas. Né? Então é só rearranjar os termos aqui, a matriz do sistema, né, vezes o vetor de saídas, né, TH e TL aqui, igual ao vetor de entradas QI e zero na segunda equação. Né? O problema nosso, ele está pedindo para saber a temperatura do líquido, né, que é TL aqui,
e achar sua FT em função da variável de entrada que é QI, né? Então, para calcular o TL, a gente substitui, né, a gente divide, né, o determinante da matriz com a segunda coluna substituída pelo vetor de entradas, né, QI e 0, né, e divide pelo determinante da matriz original aqui, né. É só fazer esse cálculo, né, não vou fazer com detalhes aqui porque é algo razoavelmente fácil, né, só calcular o determinante e tudo mais, e aí você vai ter a sua FT TL sobre QI. Então notem que aqui eu já deixei essa função de transferência no formato padrão, né? Então esse termo que está acompanhando S elevado a zero, né, é um aqui, né? Então é o formato padrão que a gente tem utilizado para funções de transferência aqui. E no nosso caso aqui a gente tem de novo, né, similar ao que a gente tem visto em vários casos, um sisteminha aí de segunda ordem, né? Tem um S quadrado aqui no denominador da nossa FT. A gente pode substituir os valores, né, que o problema está dando, né, das resistências térmicas e capacitâncias. E aí eu estou fazendo esse cálculo aqui justamente. No final a gente consegue uma FT do sistema de TL sobre QI numérica aqui de 0.005 dividido por 10s² mais 51.2s mais 1. Né? É a FT que o problema estava pedindo aqui no nosso caso. O sistema que a gente está modelando aqui, ele tem uma entrada degrau com uma amplitude de 15.000 S. Né? Então, QI de T seria 15.000 watts vezes o de T, né? E a transformada de Laplace, né, dessa equaçãozinha aqui seria 15.000 sobre S aqui, por causa da função degrau unitário. A gente pode pegar então nossa equação da função de transferência, substituir esse QI e simplesmente, né, aplicar aí a transformada de Laplace para achar o TL do sistema. Né? Então, essa aqui seria a expressãozinha no domínio de Laplace, né? Então, a gente já tem uma equaçãozinha aqui no formato aí das tabelinhas que a gente está utilizando, né, para fazer a transformada inversa. Eu não vou fazer isso com detalhes, né, porque é algo que a gente já praticou bastante na aula 2, né, mas se você quiser resolver em casa, né, isso aqui, essa linha aqui, esse termo que está entre colchetes, né, é basicamente a linha 16 aqui das tabelinhas que a gente estava utilizando na disciplina. Né? Então, se você quiser resolver isso com mais cuidado, né, a gente tem esse termo aqui na linha 16 e a gente consegue essa expressãozinha aqui de TL em função do tempo para aquela entrada que a gente aplicou agora. Né? Se você quiser entender o comportamento do sistema, você pode utilizar essa expressãozinha para plotar a resposta do sistema, né? Depois eu vou mostrar uma outra forma de fazer isso, né, que a gente já tem empregado. Né? Mas aqui a gente tem uns termos exponenciais, né, somando e tal. E quando o tempo, né, para regime permanente, né, para tempo t tendendo infinito, esse termo todo aqui, com esses exponenciais, vai zerar, vai sobrar simplesmente 1 sobre 0.1 ali. 0.1 multiplicado por 7.5 dá 75 Kelvin. Né? Então a gente já sabe que no regime permanente esse TL é de 75 Kelvin. Lembrando que o TL ele é uma temperatura incremental, tá? Ele não é a temperatura absoluta do sistema. Né? Então, para t tendendo infinito, o TL dá 75, né, praticamente, e portanto a temperatura do líquido, né, para t tendendo infinito seria TA mais TL, né, 300 Kelvin mais 75, ou seja, 375 Kelvin aqui. Né? Então é a temperatura de regime permanente. O problema aqui, ele está pedindo para ver em quanto tempo o sistema ele demora para chegar, né, no caso aqui do nosso sistema, quanto tempo que ele demorava para chegar em 360 Kelvin. Tá? Como que a gente poderia resolver esse problema? Né? Vocês podem voltar naquela equaçãozinha aqui e substituir o TL por 360, na verdade, por 60, né, Kelvin, porque é a temperatura incremental,
Então o TL seria 60 e tentar achar esse tempo para que aconteça, né, essa temperatura. O problema aqui é que a gente tem um monte de termos exponenciais, né, com argumentos diferentes, né? Então é um pouquinho chato aqui de resolver essa equação, né? Eu vou mostrar uma outra forma de fazer isso, né, utilizando já simulações numéricas para fazer esse tipo de serviço. Tá? Então aqui é a função de transferência que a gente acabou de achar lá no nosso quadro, né? Lembrando que a gente tem aqui então de novo, né, um sisteminha de segunda ordem, né, como a gente já viu em vários outros casos. Nossa entrada que a gente aplicou era esse 15.000 de T em watts, né? Ou QI de S 15.000 sobre S, né? A gente aplicou essa entrada e resolveu o nosso sistema. Uma outra forma de resolver isso, né, e aí a gente pode ver aquela questão do tempo mais fácil, é fazer isso de forma computacional. Tá? Então é o que eu estou mostrando aqui. Estou declarando aqui as variáveis, né, CH, CL, RHL e RLA, que são as capacitâncias e resistências térmicas. Declarei aqui a temperatura do ambiente, que é 300 Kelvin, e a potência de entrada aqui, que é 1.5 vezes 10 na quarta, né, ou 15.000 watts. Né. Declarei aqui a nossa FT, justamente aquela que a gente achou lá no nosso equacionamento. E aí eu declarei o vetor de tempo, né, de 0 até 500 com passo 0.1. E eu estou usando a função step, né, para aplicar um degrau unitário. Só que eu multiplico a nossa FT por QI para que esse degrau, na verdade, seja com amplitude de 15.000 watts nesse caso. Né. E aí eu ploto aqui a resposta do sistema para acompanhar essa temperatura ao longo do tempo. Notem aí que eu somei TA mais TL, né? Eu somei a TL com a temperatura ambiente porque, né, o TL, lembrando, é uma temperatura relativa, uma temperatura incremental aí do nosso sistema. Então a gente pode dar uma analisada nesse gráfico, aqui eu já copiei o gráfico que o Octave forneceu para a gente, né? Aqui é o comportamento dessa temperatura, né, TA mais TL, ao longo do tempo. Né? Então, como a gente já tinha previsto antes, né, a temperatura de regime permanente, né, para T tendendo ao infinito, era de 375 Kelvin. Né? Isso aqui é, na verdade, o TA, né, mais o TL, né, 375 Kelvin. E se a gente olhar no gráfico aqui, a gente vê que o sistema, nesse caso, ele está demorando o quê? 82,2 segundos para chegar naqueles 360 Kelvin que o problema estava pedindo. Né? Então, a gente consegue essa resposta aqui a partir desse gráfico. Né? Então, notem aí que quão interessante é a ferramenta computacional. Né? Você consegue analisar a resposta do sistema sem muito esforço, né? Porque você não precisa resolver equação, isolar variáveis e tudo mais. Então, nesse estágio aqui da disciplina, a gente gosta de já tentar incutir em vocês, né, a utilização dessas ferramentas de simulação numérica. Né? Você não precisa resolver tabela de transformada, né, resolver integral de transformada de Laplace, ou, né, a equação e tudo mais. Né? A gente sabe da onde que vem essa equação já, porque a gente já abordou isso em aulas anteriores, né? E a gente pode utilizar essas ferramentas aqui para auxiliar nessas partes mais maçantes, né? De achar a resposta do sistema, por exemplo. Né? Então isso aqui que eu estou mostrando aqui veio da função step, mas é basicamente aquela equaçãozinha que a gente acharia fazendo uso das tabelas de transformada. Né? Então daqui para frente, né, principalmente nas próximas aulas, a gente vai utilizar muito essas ferramentas computacionais para facilitar a nossa vida. Né? Você não precisa resolver o Laplace do zero nem nada, isso ajuda bastante.